Com certeza, já ouviu falar muitas vezes dos anjos. Mas você sabia que os anjos estão a serviço de Deus e dos homens aqui na Terra? Mas quem são eles? O que eles estão fazendo? Você já passou por alguma situação em que teve certeza que o anjo do Senhor interferiu na tua vida? Eu tenho bastante coisas importantes aqui para dizer, inclusive um testemunho de algo que aconteceu, entre tantos outros que aconteceu na minha vida. Mas pelo menos um caso eu vou falar perante vocês. Mas antes de prosseguir, eu peço para que vocês se inscrevam neste canal. E também clique no sininho para que num próximo vídeo você seja avisado. Deixe também o seu like, o joinha. Este gesto é muito importante, não somente para o desenvolvimento do canal, mas para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, existem dois mundos: o mundo visível e o invisível. E simultaneamente nós estamos inseridos nestes dois mundos. Jesus Cristo, ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. E a Bíblia Sagrada, no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17, ali está registrado que ele criou o visível e o invisível. Tudo que ele criou com um propósito para atender aquilo que havia necessidade para o bom andamento de todos os seus planos. Então, o que a Bíblia ela esclarece sobre o mundo invisível, especialmente sobre os anjos? Inicialmente, nós já nos deparamos com a palavra de Deus no capítulo 1 do livro aos Hebreus e no versículo 14, que os anjos são espíritos que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Olha a importância deste ministério dos anjos. Por isso, muitas vezes acontecem coisas inexplicáveis, surpreendentes de livramento e proteção, que humanamente falando, nós não conseguimos explicar. Mas sabemos que houve ali uma interferência do sobrenatural, do invisível. O profeta Zacarias, em uma das suas visões, apareceu um homem montado em um cavalo vermelho. E logo vindo também, mais atrás, outros cavaleiros montados em cavalos com diferentes cores. E o anjo explicou para o profeta Zacarias que esses cavaleiros eram mensageiros do Senhor que percorriam a terra e que agora eles iam prestar um relatório ao governante do universo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Iam prestar esse relatório a respeito dos assuntos terrestres. Em outras palavras, os anjos percorrem o planeta Terra e registram as ocorrências que aqui acontecem. Nós encontramos isso no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, e em diante, Malaquias 3, versículo 16. Deus nunca abandonou a terra. Quando Agar e Ismael foram expulsos da comunidade de Abraão, Agar, ela com seu filho saiu vagando pelo deserto. Com o tempo acabou a água. E eles, com uma sede muito intensa, ela se afasta do seu filho para não ver a criança morrer. Assim que ela se afastou,
o anjo do Senhor vem e fala com ela, para que ela se reanimasse, porque Deus ia fazer de Ismael uma grande nação. E naquilo, os olhos dela se abrem, isso no sentido da comunicação bíblica, ou seja, mais próximo dali ela vê uma fonte de água e ela prossegue a sua jornada. Em Israel, na época do profeta Eliseu, o moço que trabalhava com Eliseu, que ajudava Eliseu nas suas atividades cotidianas, de manhã ele levanta e sai fora da casa e vê um grande exército inimigo que havia cercado a cidade. Ele vem e volta e fala com o profeta Eliseu e diz: Senhor, nós vamos ser destruídos aqui, porque nós estamos cercados por um grande exército. E o profeta Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. Ou seja, Deus naquele momento afastou a cortina que divide o visível do invisível, isso num sentido da minha expressão, e ele olha, viu os montes, as colinas, os vales, todos cheios de anjos com carro de fogo e pronto para combate. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 15, versículo 17, até o 17. A história de Agar e Ismael está registrado em Gênesis, capítulo 21, versículo 17 em diante. Os anjos do Senhor são muitos deles, são milhões de anjos, e eles estão intensamente ativos na terra. Se você tiver oportunidade, pesquise a Bíblia. Você vai encontrar dezenas de lugares aonde os anjos se manifestaram com livramento, tomando posição, ou até muitas vezes cumprindo ordem drástica a partir da ordem de Deus, como aconteceu com Sodoma e outras cidades que foram destruídas. Então, esses anjos que estão em intensa atividade a serviço de Deus, eles se revelam continuamente. Quando Jacó é o personagem que teve seus 12 filhos e uma filha, e desses filhos eles formaram a nação de Israel. Mas quando ele tem aquele problema com o seu irmão, ele foge. E no ele fugir, ele ficou com medo da morte. Ele, caminhando pelo deserto, ele ia em direção a um outro destino para, por alguns tempos, habitar com algum dos seus parentes. Mas a sua longa caminhada pelo deserto escureceu, chegou a noite, ele foi pernoitar. Ele deitou e dormiu. Quando ele deitou e dormiu, ele sonhou e viu uma escada que da terra ligava aos céus, e os anjos subindo e descendo por essa escada. Ou seja, o sonho que Jacó teve revela como Deus mantém estreitas ligações entre os céus e a terra, e nós precisamos compreender isso. As palavras de Jesus Cristo também, quando ele esteve aqui, em nosso mundo, também revela que o seu ministério era integrado entre os céus e a terra, e os anjos atendiam isso constantemente. Ou seja, no próprio ministério de Cristo, e não só no sonho de Jacó, revela que os anjos estariam continuamente ministrando em nosso favor. Esses anjos que nós estamos falando, sempre eles são invisíveis, mas segundo a palavra de Deus, como eles são espíritos que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna,
Esses anjos, eles podem se manifestar como eles realmente são, eles podem se manifestar como se fosse um ser humano ou de qualquer outra forma que for necessária. Muitas vezes, o anjo do Senhor que ministra em meu favor, ele interferiu na minha vida, no meu cotidiano, naquilo que eu estava fazendo. Eu poderia aqui testemunhar vários fatos, mas vou me limitar a um breve testemunho. Era aproximadamente 23 horas, um pouco mais, e minha filha, com um pouco mais de 10 anos de idade, costumeiramente, neste horário, ela estava dormindo. E na minha mente não havia nenhuma dúvida de que a minha filha, criança, estaria dormindo. Num certo momento, eu fui acometido de uma angústia muito grande, intensas dores que percorriam todo o meu corpo, uma forte, algo assim inexplicável, movimentava todo o meu corpo. Eu, com aquelas dores angustiantes, insuportáveis, quase me arrastei para ir até o carro, para ir em busca de recursos médicos e buscar socorro médico. Durante a trajetória, numa esquina, eu olho para a rua que cruzava e vejo ali, aproximadamente 50 metros distante, eu vi uma criança muito imperfeitamente, porque a luz da noite não era boa. E quando eu vejo ali essa criança entrando na casa, junto com pessoas adolescentes ou adultas maiores, mas naquele momento houve uma forte comunicação na minha mente, eu não tive dúvida de que era minha filha. Consegui virar o carro rapidamente. Parei na frente daquela casa e exigi ali que a minha filha saísse imediatamente. Somente fui perceber que eu não sentia absolutamente mais nada no momento que eu estava levando minha filha de volta para casa. Olha, Deus, por meio do seu anjo, que ministra em meu favor, procedeu daquela forma, até estranha, para que eu pudesse resgatar a minha filha ainda em tempo. Os anjos têm 4 missões que eu posso dizer aqui principais a serem executadas. É lógico que os anjos têm muitas outras missões, mas com análise na Bíblia, exame na teologia, nós identificamos essas 4 missões principais. Primeira missão: os anjos são espíritos que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Outra missão: os anjos impedem que aconteça guerra extremamente destrutiva da humanidade, como, por exemplo, uma guerra nuclear que venha destruir todo o planeta e os seres humanos. Isso está registrado no capítulo 7, versículo 3 do Apocalipse. Até segunda ordem, ou seja, até Jesus Cristo completar a sua obra na terra. Depois os ventos serão soltos, segundo a palavra de Deus. Uma terceira missão: os anjos cooperam com a pregação do Evangelho. Quando Filipe, aquele evangelista da época dos apóstolos, ele estava num determinado lugar, o anjo do Senhor veio e falou com ele: Filipe, você precisa ir pela estrada deserta que sai de Jerusalém para Gaza, porque lá tem uma pessoa lendo as Sagradas Escrituras e ele não está entendendo.
E o Espírito de Deus transportou Filipe para aquele lugar e lá ele ensinou o que ele não estava entendendo na Sagrada Escritura. Nós temos também o Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo enviou o seu anjo para notificar o apóstolo João das coisas que iam acontecer no futuro. Então, nós temos aí o Apocalipse. Isso está registrado logo no início do livro, como também a questão de Filipe, quando ele foi transportado para atender um caso de uma pessoa que não sabia o que estava lendo, também está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Uma quarta missão. Os anjos ajuntarão os escolhidos em toda a face da terra durante a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos, eles cumprem a ordem do Senhor. Isso está registrado na palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Cristo enviará o seu anjo com som de trombeta em toda a face da terra e reunirão todos escolhidos em toda a extremidade da terra no dia que ele retornar. Para aqueles que dormiram em Cristo, no dia que o Senhor vir, os anjos estarão junto aos túmulos no momento da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos sob a proteção de um grande exército celestial de anjos. Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele retorna ao céu. E quando nos reportamos no capítulo 5 do Apocalipse, versículo 11, nós vemos neste relato que o apóstolo João escreveu: então eu olhei, ouvi voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, ou seja, bilhões, todos próximos de Jesus Cristo em seu trono, ou seja, em adoração, e todos prontos para cumprir a ordem de Cristo, para atender o propósito de Cristo. E nós sabemos que o propósito de Cristo é salvar a humanidade e trazer de novo a ordem em todo o universo. Nós temos isso registrado lá no capítulo 5, versículo 11 do Apocalipse. Por isso nós entendemos melhor o profeta Daniel naquele registro que ele fez no capítulo 9 de Daniel, no versículo 22 ao 23. Ele relata ali que eu estava orando, profeta Daniel, e o anjo Gabriel veio voando para mim. E naquele momento o anjo Gabriel, que atendeu a oração, ele disse: Daniel, no momento que você começou a orar, saiu a ordem e eu estou aqui. Maravilha, gente! Quando nós olhamos para algo desse sentido, com base numa informação, verdade dessa, registrada pelo profeta, sugere pensar, é lógico, que esses anjos, eles se locomovem em velocidade muito superior à velocidade da luz. É o que nós entendemos, é algo que a nossa imaginação não consegue dizer tudo o que realmente é. Portanto, eu diria a você, se você entregou seu coração a Jesus, se sua vida ela está nas mãos de Jesus Cristo, isso é muito bom. Quando você faz do Altíssimo o seu refúgio, a sua esperança, a sua expectativa, a Bíblia diz que nenhum mal atingirá a tua casa. Nenhum mal vai te destruir,
porque aos anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Por isso, confia no Senhor Jesus. Coloca a sua vida nas mãos dele. O anjo é espírito ministrador daqueles que vão herdar a vida eterna. E você terá esta companhia dos anjos com você até o dia de Cristo.